Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos vocês. Terça-feira, 28 de julho de 2026, aqui na capital da Moldóvia, da Moldávia, ex-república socialista soviética, na cidade de Kishinev, como falam os de ascendência russófila, ou de Chisinau, como dizem os de ascendência romena, meia-noite mais 22 minutos, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Pessoal, em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler, vou discutir com vocês um assunto que me é muito caro. Havia de fato igualdade no socialismo? Aí vocês vão falar, nossa, o Vassoler vai fazer uma elucubração abstrata, mas de jeito nenhum. Faz 8 meses praticamente que eu estou viajando pelo leste europeu. Estou no 11º país do leste europeu. Vamos fazer as nomeações? Estônia, Letônia, Lituânia, os 3 países bálticos. Voltei à Rússia, fui a Ivangorod, cidade da fronteira da Rússia com a Estônia, né? Narva e Ivangorod, na Rússia, 4. Polônia, Eslováquia, República Tcheca e Alemanha, 8. Hungria, Romênia, 10. Moldávia, 11. Todos esses países conheceram experiências do socialismo real. E o que eu mais tenho feito ao longo dessa viagem, quem está acompanhando os vídeos das viagens de Vassoler sabe disso, decore salteado, como diria minha saudosa e amada avó Antônia, que Deus a tenha, decore salteado. Eu tenho conversado com muitas pessoas que viveram o socialismo real. Bom, eu já morei na Rússia. Os pais de uma ex-namorada minha viveram na União Soviética. Eu já fui a Cuba 2 vezes e conversei com pessoas que vivem o socialismo real. Então, eu posso dizer a vocês que, em primeira mão, recebi as mais diversas experiências, histórias, com pontos positivos, com pontos negativos, com enormes contradições, com grandes saudades, de modo que aquelas pessoas que querem demonizar o socialismo não vão encontrar guarida nessa aula, mas também aquelas pessoas que querem fazer uma hagiografia, uma santificação do socialismo, não vão encontrar, da mesma maneira, guarida por aqui. Eu vou tentar ser o mais lúcido, o mais dialeticamente contraditório possível, porque são muitas experiências contraditórias, e vou aqui fazer para vocês um transcurso panorâmico, tanto dos estudos quanto da prática. Ou seja, gente, o que eu vi e o que eu ouvi
o que eu vi nas cidades, o que eu pude aprender com as pessoas, porque uma das coisas que eu mais faço, se não a que eu mais faço, nas viagens de Vassoler e agora pelo leste europeu, é aprender com as pessoas, é perspectivar as minhas visões, é aprender novas línguas, pelo menos palavras, sentidos, afetos, forma de viver. E vamos compartilhar então isso aqui com vocês em mais essa aula aqui ao vivo com Vassoler. Antes de mais nada, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Está passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler, a chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Quem estiver aqui no chat do YouTube pode mandar um super sticker, que é uma saudação paga, um super chat, que é uma pergunta paga, e eu vou agradecer muito a vocês. Acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Vamos nessa que é bom a beça, pessoal? Vamos lá. Gente, são várias capitais. Nesta viagem, eu fui a 4 capitais soviéticas já. Tallinn, na Estônia, Riga, na Letônia, Vilnius, na Lituânia, e agora Chisinau, na Moldávia, porque são 4 ex-repúblicas soviéticas. Eu conheço Minsk, da Bielorrússia, já estive lá, e Moscou, na Rússia. Então, das 15 capitais soviéticas, eu conheço, até o presente momento, 6. Né? E nesta viagem estive em 4. Pessoal, deixa eu trazer elementos positivos que apontam no sentido da igualdade na experiência do socialismo real. Se não da igualdade absoluta, essa inalcançável, eu não digo nem que desejável, e vou dizer por quê. As pessoas somos diferentes. O problema é que a diferença das pessoas, pela estrutura de concentração de riqueza, do turbocapitalismo atual, a estrutura propagandística, ela se reverbera como noção atomística, radicalmente individualista e sociopatológica, de busca por desigualdade financeira. Na verdade, um socialismo emancipatório deveria buscar que as subjetividades se exprimissem das maneiras mais dissonantes, plurais, polissêmicas possíveis. Olha, gente, falando aqui de minhas perspectivas, eu não vejo problema em haver desigualdades de pagamentos, porque pode haver formas diversas de contribuição para a sociedade. O que me incomoda profundamente, e creio que deveria ser vedado pela sociedade como um todo, mas essa noção de sociedade como um todo é que é tão problemática, e a gente vai falar sobre isso, inclusive, nessa aula, vedada, não deveria haver fortunas, eu não vou nem dizer trilionárias, só uma indecência, mas bilionárias. Quer dizer, deveria haver um limite para o acúmulo de dinheiro, de renda, de modo que ninguém, absolutamente ninguém, vivesse abaixo da dignidade basilar para a vida humana. Tá? Esse é meu ponto. Agora, o que eu mais vi
nas cidades do socialismo real pelas quais eu passei, não só as capitais, mas as várias cidades dos países aí das viagens de Vassoler, eu vi uma série de conjuntos habitacionais construídos à época do socialismo, conjuntos muitas vezes simples, sem grandes acabamentos, monocórdios, ainda assim, e mesmo que houvesse ainda algum grau de crise habitacional, nem de longe isso alcançava os problemas terríveis que há, por exemplo, no Brasil. Né? Então, assim, quero dizer para vocês, hoje mesmo, aqui em Kishinev, já vou subir o próximo vídeo, eu mostrei com a minha câmera da GoPro, tá aqui, ó, a minha fiel escudeira, né, minha GoPro aqui, ó, com a qual eu gravo os vídeos das viagens de Vassoler, eu mostrei alguns edifícios estilo Khrushchevão. São edifícios associados ao então mandatário da União Soviética, em meados da década de 1960, Nikita Khrushchev. O Khrushchev estava lutando para desestalinizar, fazendo críticas contumazes à ditadura policial stalinista, e um dos fatores que ele queria mudar era fornecer a cada família soviética o seu respectivo apartamento, porque ele sabia que, à época do Stalin, nos apartamentos comunais, muitos espiões haviam sido plantados, que os informantes graçavam, que isso turvou muito a sociedade soviética. Então, eu mostrei hoje, vocês vão ver no próximo vídeo das viagens de Vassoler, edifícios construídos com blocos pré-fabricados. Os blocos eram pré-fabricados, como o próprio nome já diz, depois eles eram montados e colados. E os edifícios subiam, eram construídos, eram postos em pé mais rapidamente. Eu considero isso extremamente salutar. Edifícios com aquecimento, edifícios com luz, saneamento básico, fazendo com que a maior parte das famílias da classe trabalhadora, num sentido subsidiado, pudesse ter o seu apartamento, pudesse ter acesso à saúde gratuita, acesso a um transporte público de qualidade, acesso a uma educação de qualidade. Tudo isso, gente, eu ouvi aos borbotões que eram coisas de melhor qualidade e de mais acesso do que, e falei com todas as pessoas, a maioria disse que hoje o custo de vida é mais caro, não há subsídios mais, que é muito difícil que as pessoas hoje consigam comprar o seu apartamento, que a vida se tornou mais consumista, menos simples, porque havia uma dimensão de simplicidade, menos consumo, mais ódio ao convívio. Muitas pessoas diziam, olha, as pessoas eram mais solidárias, aprendiam, os valores que graçavam eram valores mais comunitários, de mais ajuda ao próximo. Então, essas coisas eu ouvi nos mais variados relatos, tá? Ouvi das mais diversas fontes. E aí, gente, né? Esses tendem a ser relatos de pessoas da classe trabalhadora. Vejam só, eu conversei com uma senhora romena quando eu estava indo para Târgoviște, tomei o trem de Bucareste até Târgoviște para mostrar a vocês lá o local, a instalação militar onde o casal ditatorial romeno, os ditadores socialistas Nicolae e Helena Ceausescu foram fuzilados. Faz poucos dias aí, eu pus o vídeo das viagens de Vassoler para vocês. Eu conversei com uma romena cuja família tinha posses antes da Segunda Guerra. E ela me disse que, olha, nós fomos depauperados, nossa família, ela não tinha nem nascido ainda, né? Mas os avós contaram, depois os pais, que eram crianças, mas perderam várias posses, e ela fez uma distinção, falou, olha, talvez, muito provavelmente para os camponeses, para os mais pobres, o socialismo teve mais valia. Agora, para quem ali era mais era mais abastado, de classe média, houve perdas. E esse era o sentido, tá? Que houvesse
essa, digamos, compensação, tá? Muito bem, vejam só. Agora, se eu ouvir questões relacionadas a uma base de mais igualdade ou de mais acesso a itens de dignidade da vida, por outro lado, uma coisa que gerava muita indignação por parte dos trabalhadores era o fato de haver uma igualdade mais básica para a classe trabalhadora, mas uma clivagem intransponível entre os trabalhadores e a elite do Partido Comunista, das polícias secretas e das Forças Armadas. Quem está acompanhando as viagens de Vassoler vai se lembrar. Gente, isso aqui não é de ouvir falar, isso aqui é testemunha da história. Eu passei o ano novo de 2025 para 2026 numa cidade maravilhosa ao norte da Polônia, à beira do Mar Báltico, chamada Gdansk, né? O Gdańsk, no polonês lá. Cidade natal, inclusive, do filósofo alemão, porque a época era Danzig, do Império Prussiano, Arthur Schopenhauer. Mostrei, inclusive, a casa do Schopenhauer e tudo mais. Lá no estaleiro de Gdansk, onde houve a greve do sindicato Solidarność, Solidariedade, liderado ali pelo Lech Wałęsa, entre os pontos que os trabalhadores haviam elencado para demandar do governo socialista polonês, satélite da União Soviética, pasmem, eu mostrei isso no vídeo, li ponto por ponto. Eu tinha buscado a tradução das demandas dos grevistas do Solidariedade, infelizmente não conheço a língua polonesa, que é a língua dos meus ancestrais paternos, da parte do meu pai Tadeu, que Deus o tenha em bom lugar, grande corintiano meu pai Tadeu. Então eu traduzi e mostrei no vídeo. Tava um frio desgraçado, tava nevando, o diabo a quatro, janeiro desse ano de 2026. Eles pediam 5 dias de trabalho e 2 dias de folga. Vocês estão ouvindo? No socialismo real da Polônia, se trabalhavam 6 dias. O trabalhador só tinha um dia de folga. Vocês estão ouvindo isso que eu estou dizendo? É a demanda de hoje. Claro que são contextos históricos distintos, mas está lá. Quem quiser assistir ao vídeo que eu fiz sobre o Sindicato Solidariedade, a prova está lá. Não estou inventando nada. E mais, causava revolta nos trabalhadores e trabalhadoras poloneses que houvesse lojas especiais com produtos, olha que descaramento e que cinismo, com produtos ocidentais, da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos, para os manda-chuvas do partido e para os poderosos politicamente do Estado polonês à época. Todo mundo sabia. Não era, mesmo com a forte censura à televisão, ao rádio, aos jornais. Gente, a Rádio Peão, o Boca a Boca, faz chegar a notícia. Isso é uma coisa que eu ouvi nos mais diferentes pontos. Olha, eu estive na semana passada, ninguém me contou, isso eu vi, só não pude mostrar por dentro a mansão, vocês estão ouvindo aqui, do bairro Primavera, ao norte de Bucareste, capital da Romênia. Eu mostrei por fora, porque infelizmente ali o museu impediu a filmagem por dentro da mansão, que é o que eu considero um erro, porque eu disse até para a historiadora, muito inteligente, muito perspicaz, mas eu disse para ela, falei, olha, vocês estão impedindo que mais pessoas possam conhecer isso. Eu, por exemplo, falei para ela, sou professor, tenho um canal no YouTube, faço os viagens de Vassoler, e quero mostrar para as pessoas que não poderão vir para cá, como eu estou aqui, a história ocular, dar o testemunho da história. Gente, tapete persa de 500 mil euros na sala, no gabinete de trabalho de Nicolae Ceausescu, do rei socialista Nicolae Ceausescu. Vasos de porcelana chineses maravilhosos, presentes do Mao Tse-tung. Um tabuleiro de xadrez eletrônico, presente do Gorbachev. Jardim interno à casa.
Jardim externo também maravilhoso. Azulejos portugueses. Mogno, marrogane, mogno, madeira da melhor qualidade, decorando os móveis. Quartos decorados à la Maria Antonieta, ex-rainha da França. Pessoal, as pessoas diziam, não há oposição, não há quem possa questionar os poderosos, não há rodízio no poder. Cabeças caem, mas outras são colocadas, e os grupos de poder vão se mantendo. Não são questionados, não podem perder o poder. Individualmente um ou outro cai, mas o grupo permanece, vão fazendo para os seus. Nepotismo, os da família, os amigos começam a ser beneficiados e vão se cristalizando nas estruturas de poder. Isso foi algo de que a maior parte das pessoas com que eu conversei, das mais diversas procedências, não só da classe trabalhadora, mas eventualmente engenheiros, médicos, advogados, professores, enfermeiros, as mais diversas profissões, reclamaram profundamente disso, de modo que, à luz da experiência do socialismo real, não teórico, todos os animais são iguais, mas efetivamente alguns animais são mais iguais do que outros. Essa máxima que está lá no Animal Farm, na Fazenda dos Animais, novela que acabou sendo traduzida como A Revolução dos Bichos, do grande escritor inglês George Orwell, isso é verdadeiro à luz da história. Vassoler, vamos sair, né? Claro que eu proponho a vocês uma aula não binarista, sem a estrutura limitada e limitante da Guerra Fria. Falar isso não significa fazer apologia do capitalismo, ou do capitalismo estadunidense, ou ainda mais do brasileiro. Significa entender que houve contradições sérias nas sociedades socialistas, houve grandes conquistas, grandes contradições, e os grupos de poder, essa é uma questão, né? Se nós sairmos dessa dicotomia da Guerra Fria, a gente começa a pensar o seguinte: há formas de se construírem clãs no capitalismo e também houve formas de construção de clãs no socialismo. No capitalismo, o poder é o poder econômico e também o poder político, e muitas vezes municia o outro ou se confunde com o outro. Quando a gente vai ver, por exemplo, a estrutura do Congresso Nacional Brasileiro, nós acabamos vendo que grandes milionários ou até bilionários são congressistas, sejam deputados federais ou senadores. Tá? E nós temos também os deputados e senadores que fazem parte de grandes estruturas variadas de lobismo, ou seja, grandes grupos privados que financiam campanhas de deputados e senadores como investimento para suas próprias demandas. Esse é o chamado terceiro turno que nós sempre perdemos. Tá? Então, o grande capital é uma estrutura de verdadeiro poder que se transforma em poder político. E aí você tem os clãs. Por exemplo, empréstimos mais poupudos e com juros mais baixos do BNDES. Tem que ter um poder muito grande de influência do capital que se transforma em poder político. Tá? Solapamento da estrutura do SUS em favor dos convênios privados. Solapamento das estruturas de fundação de novas universidades federais em favor do ensino privado. E por aí vai. Percebe? Essa é uma forma de construção de clãs, de grupos de poder, de influência, de lobby. A noção aí do direito de herança, a noção do baixo imposto sobre herança, perpetuando aí desigualdades. Quer dizer, pessoas que são herdeiras começam ou estruturam suas vidas, sei lá, uma pessoa que herde prédios, meu Deus do céu. Essa pessoa não precisa trabalhar, gente. E aí você perpetua proprietários, herdeiros e perpetua desigualdades. Isso, infelizmente, nós conhecemos de perto no Brasil e há em tantos países aí, e a estrutura está aumentando. O que eu quero dizer é que o socialismo real, conforme pude aprender na prática,
contribuiu profundamente para que a base da sociedade tivesse, pela primeira vez na história, direitos basilares importantíssimos. Alguns países que já eram mais ricos, Alemanha, Tchecoslováquia, deram uma estrutura, até a própria Hungria, estrutura mais, digamos, de benesses, de bens de consumo, e outros países mais pobres. A Polônia era um pouco mais pobre, certamente a Romênia, tá? E regiões, a União Soviética certamente não era um bloco homogêneo. As regiões mais ricas da Rússia se beneficiaram, mas as periferias da União Soviética, talvez a Ásia Central, certamente a Moldávia, que eram mais pobres, tinham mais dificuldades. Mas a questão é, no socialismo, a formação de clãs envolvia os grupos de poder dentro do partido, das Forças Armadas e da polícia política. E essas estruturas, por terem poder de Estado, por estarem armadas, por terem poder de Estado, de cerceamento, por terem poder organizacional, faziam a indicação para os cargos que eram de confiança necessariamente, né? Porque as estruturas não eram eleitas, né? As eleições eram todas chanceladas dentro da estrutura do partido, e geravam grupos de similitude, troca de favores. Isso acabava gerando novos clãs e novas formas de desigualdade. Desigualdade política, que também transparecia como desigualdade econômica. Olha, para vocês terem uma ideia, na ditadura stalinista do Nicolae Ceausescu na Romênia, gente, como não havia nenhuma possibilidade de questionamento do rei, que ficou 24 anos no poder, só foi apeado do poder quando foi fuzilado, eu mostrei isso a vocês em vídeo das viagens de Vassoler, a decisão de construir o Palácio do Ceausescu, que hoje é o Parlamento Romeno, mostrei a vocês por dentro, suntuosíssimo, formidável, a cúpula da OTAN, lá em Bucareste, em 2008, foi realizada num dos salões daquele palácio. Eu mostrei a vocês nas viagens de Vassoler. Quem não viu, pode assistir. Gente, isso destruiu, de cima para baixo, toda uma parte histórica de Bucareste e contribuiu sobremaneira para minar a economia de um país já pauperizado, já com dificuldades em face das clivagens cada vez maiores entre o sistema soviético, no qual a Romênia se amparava, e o capitalismo. Gente, não havia eletricidade para as pessoas. Muitas vezes, as pessoas tinham 2 horas de televisão por dia, só com o canal, passavam horas e horas na fila. Aliás, uma moça romena que eu conheci, não agora, mas em 2018, quando estive em Bucareste pela primeira vez, me contou uma história interessantíssima. Seus pais, casados até então, a moça devia ter seus 23, 24 anos à época, seus pais haviam se conhecido e começaram a flertar e depois até a namorar nas filas, esperando para comprar alguma coisa nas lojas. Vocês ouviram isso? E muitas pessoas... Então, e vocês acham que faltava luz na mansão do Ceausescu? O que vocês acham? O que vocês acham? E mais... Outra coisa que eu ouvi, na Alemanha Oriental, na Hungria, havia dinheiro, papel moeda, havia para as pessoas, os salários eram pagos. Você ia até as lojas estatais, havia produtos? Havia, nos momentos de mais bonança, por exemplo, ali na década de 70 da União Soviética, ou ali no final da década de 60, começo da década de 70 na Romênia, né, com o Ceausescu, houve maior prosperidade para as pessoas e os bens de consumo até melhoraram. Mas muitas vezes, o que as pessoas me relataram é que você ia até a loja e não conseguia comprar o produto. Por quê? Porque em todos os países do socialismo real, essa formação diferencial de poder pelos clãs implicava a inoculação do capitalismo como mercado clandestino. Vocês estão ouvindo isso?
Os produtos muitas vezes eram desviados das fábricas e eram vendidos por preço caríssimo, portanto, burlando os subsídios que o Estado colocava na alimentação, nos vários produtos. E se você não tivesse uma quantidade enorme de dinheiro ou moeda estrangeira forte, você não conseguia comprar algo no mercado clandestino. E aí acontecia o quê? Havia desvios das fábricas. Gente, na primeira vez que fui a Cuba, lá na cidade de Trinidad, me abordou uma moça, falou assim, você quer comprar charuto cubano? Eu falei, opa, com certeza. Aí achei que ela ia me levar até uma loja do Estado e tal. Ela falou, não, vou te levar aqui para uma cooperativa, entre aspas, né? Aí ela me levou até um apartamento, e aí um senhor cubano muito simpático assumiu a carga, me levou lá até um quarto do apartamento, levantou a cama, levantou o colchão da cama, tinha uma batelada de caixas de coíba que estavam sendo vendidas por ele por um preço menor do que das lojas de Estado, só que, obviamente, ele estava abocanhando para o seu grupo ali da cooperativa, entre aspas. E muitas pessoas que já foram a Cuba devem ter visto isso. Eu vi. Perceberam? Aí como é que você fazia? Você fazia, se no capitalismo a questão é o dinheiro, mas também são os contatos, lá no socialismo eram os contatos, conhecer as pessoas certas e fazer uma noção de escambo. Ó, eu tenho uma pochete, ó. Aqui, ó. A minha pochete. Eu tenho uma pochete. Você tem um óculos de sol. Vamos trocar? E muitas vezes isso acontecia, gente. Então, pessoal, por causa do cerco a que os países socialistas foram submetidos, e também, vejam, muitas vezes os críticos falam apenas e tão somente do cerco, que é verdadeiro, o cerco capitalista, as guerras impingidas, a guerra civil pós-revolução russa, Segunda Guerra Mundial e tudo mais, a impossibilidade de participar em boa medida do mercado mundial e coisa e tal, tudo isso é verdade. Por outro lado, as Forças Armadas, as classes dirigentes, as camadas dirigentes das Forças Armadas gostavam de boa parte do erário, da riqueza do país, voltada para os seus interesses, porque isso possibilitava a esses líderes, sobretudo a cúpula das Forças Armadas, do partido, uma vida nababesca. Então, por que coibir esses interesses? O Leonid Brezhnev procurou lutar para aumentar a qualidade dos bens de consumo. Enfrentou resistências por parte da cúpula dirigente, do clã dirigente. Estão percebendo aqui, gente? Então, essas experiências riquíssimas mostram para mim o seguinte, olha, ontem eu fiz um vídeo, esse já está no ar, o primeiro aqui de Kishinev, no centro histórico aqui, amplas avenidas, até partes pedonais para pedestre. Pedonal é um adjetivo que eu aprendi em Portugal. Salvo engano, nós não temos um adjetivo de pedestre. Pedonal eu aprendi lá. Um grande canteiro pedonal que vira uma faixa de avenida para os pedestres. Grande circulação de ônibus, tá? Os edifícios para a classe trabalhadora perto de mercados, escolas, creches. Eu vi nas mais diversas cidades. Aliás, eu mostrei um bairro socialista, modelo, na cidade de Cracóvia, um bairro chamado Nova Ruta. Fiz todo um vídeo sobre isso e admirei muito. Vastos conjuntos habitacionais para a classe trabalhadora, toda essa classe trabalhadora que trabalhava numa usina siderúrgica ali em Nova Ruta, a produção de aço, maciça. Aí você tinha quarteirões enormes com os conjuntos habitacionais, as escolas, havendo depois cinemas, teatros, pronto-socorros, eventualmente hospitais, amplas avenidas, tudo ali para facilitar. Gente, quem vai achar isso ruim? Obviamente, quem está interessado em só explorar e achincalhar a vida dos trabalhadores, e não quem está interessado em maior igualdade. Então, achei isso muito positivo. E mostrei no vídeo feito em Nova Ruta
um teatro com grandes peças no meio de conjuntos habitacionais da classe trabalhadora. Onde é que a gente tem isso em São Paulo, por exemplo? Ou mesmo lá nos Estados Unidos. Eu morei em Chicago 2 anos. A segregação social é brutal. Só para vocês terem uma ideia, Chicago, o país mais rico do mundo e uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos, com segregação brutal. O que eu vi lá? Se você morava mais ao norte de Chicago, à beira ali do Lago Michigan, você tinha o elevated train, o L, o trem sobrelevado, com estações a cada 3, 4 quarteirões. Lá no sul de Chicago, quando eu fui, por exemplo, para o United Center, lá, o ginásio do Chicago Bulls, para ver jogos do Chicago Bulls, do saudoso Michael Jordan, infelizmente, não o vi ao vivo jogar. Teria sido um júbilo, um êxtase. Mas para ir lá para o United Center, de onde eu morava, eu tinha que pegar 2 ônibus. Aí você ia para o sul mesmo de Chicago. Ali, um bairro muito mais pobre e segregado, tinha uma estação de elevated train, a cada 20, 25 quarteirões, que é para as pessoas ficarem sitiadas e ilhadas. Vocês estão ouvindo isso? Então, gente, dizer que não houve benesses é negar o fato histórico. Vejam, o primeiro país a estabelecer igualdade legal entre homens e mulheres foi a União Soviética. As mulheres trabalhavam não só dentro como fora de casa, tinham autonomia financeira. Mas olha, os postos eram majoritariamente ocupados por homens. É verdade. E, aliás, no museu em Pirna, na antiga Alemanha Oriental, que eu mostrei, talvez o museu sobre o socialismo mais completo que eu visitei. E olha que eu fiz N vídeos sobre o socialismo em museus. E se tiver aqui em Kishinev, eu vou mostrar também. Tá? Mas vários e vários e vários vídeos. E lá em Pirna, como em outros locais que eu visitei, havia sim ainda, mesmo com os direitos maiores para as mulheres, certa divisão sexual do trabalho, e a gente via muitas vezes itens domésticos associados às mulheres. O cuidado dos filhos apenas associado às mulheres. Tá? O que é machista. Na verdade, se busca mais igualdade, então que homens e mulheres dividam igualmente as tarefas e tudo mais. Vejam que a social-democracia na Escandinávia, que está sendo destruída, mas ainda existe, dá licença paternidade de 1 ano e licença maternidade de 1 ano, para que pai e mãe cuidem do filho da mesma maneira. Tá? Essas questões são fundamentais. E a social-democracia, gente, é função, o que ainda resta dela aqui na Europa, é função das grandes lutas democráticas nesses países, pós-Segunda Guerra, com medo também de comunização desses países com a força da União Soviética. Tá? Isso é importante que seja dito. Eu quero dizer que eu fui a um museu do socialismo na cidade de Eger, na Hungria, que não foi a penúltima cidade na Hungria. Vocês estão vendo aqui que são experiências em primeira mão. Poxa, Vassolé, você leu muitas coisas sobre o socialismo, se esmerou ao longo da sua vida, foi guevarista. Eu fui socialista, gente. Tá? Acho que as pessoas que conhecem o meu trabalho dizem, eu sou filho da classe trabalhadora de São Bernardo do Campo, pessoal. Em 89 eu estava sentado nos ombros do meu pai Tadeu, operário de uma montadora ali de São Bernardo, para ver o Lula discursar ali, como se o Lula não era socialista, mas eu estou dizendo isso, tá? E estou dizendo aqui para vocês o seguinte, tá? Estive lá em Eger, conversei com um colega lá, um rapaz super simpático, boa praça, cujo pai era socialista de primeira mão, no museu em Eger. Falei com ele em inglês, né? Eu não falo húngaro, ele não falava russo, então a gente só podia se comunicar em inglês. Ele falava muito bem inglês. Conversamos. Ele me disse, dentre as várias coisas que ele disse, vocês podem assistir a esse vídeo das viagens de Vassoler, uma me deixou muito triste. Falou, Flávio, é o seguinte, na Romênia, na Hungria, aqui na Moldávia também, na Bulgária, há muitos Roma, que são os ciganos. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aqui na Europa,
os ciganos estão entre as pessoas, entre os seres humanos mais discriminados. É uma verdadeira tragédia, tá? E ele me disse que a época do socialismo na Hungria, ali naquela região de Eger, muitas vezes empregavam-se trabalhadores, porque vejam, esses países são multiétnicos. Os húngaros ganhavam mais, eventualmente os ciganos ganhavam a metade. Isso é ultrajante. Eu estou falando da época do socialismo. Vocês estão ouvindo isso? Gente, as desigualdades, a permanência de preconceitos, de desigualdades étnicas, obviamente, isso não some do dia para a noite. Tá? Não desaparece do dia para a noite. E eu vou dizer uma coisa para vocês em primeiríssima mão. Tá? Eu, quando morei em Moscou, eu fiz a chamada faculdade preparatória, né? Подготовительный факультет, na Universidade Russa da Amizade dos Povos, né? Lá em Moscou. Gente, no livro de russo da época da União Soviética, você tinha o Juan, que aparecia sempre. Quem era? O cubano. Gente, Cuba foi grande parceiro da União Soviética. Que isso? Se não fosse a União Soviética, o socialismo cubano teria ruído. Né? A União Soviética pagava muito acima do mercado pelo açúcar cubano exportado. Pois bem, eu morei em Moscou em 2008. Poxa, gente, eu encontrei preconceitos étnicos, né? Lá em Moscou, inclusive entre pessoas mais velhas, e isso começou a me indignar de tal forma que eu cheguei a me deixar indignado de tal forma que eu falei, peraí, meu, vocês tiveram 70 anos de União Soviética para acabar com esses preconceitos, e por que esse horror? Eu falei, o Pushkin não era um poeta negro? E os cubanos? Em Cuba há, como no Brasil, uma maioria de pessoas negras. Esse é odioso o preconceito. A forma como muitos moscovitas se referiam, né, a pessoas da Ásia Central, a pessoas provenientes ali da Ásia Central, dos países, repúblicas da antiga União Soviética, era uma forma colonial. E vou dizer mais, se vocês estudarem o fim da União Soviética, quando o poder do Partido Comunista e a centralidade do Exército, quando tudo isso começou a ruir, essa bratstva e jedinstva, essa irmandade e unidade da União Soviética, gente, começou a virar pó. Os georgianos, os cazaques, os uzbeques, os tajiques começaram a chamar os russos de ocupantes. Porque se havia secretários locais do Partido Comunista, que eram da Geórgia, da Armênia, do Azerbaijão, do Cazaquistão, do Uzbequistão, os quadros maiores para cada região eram russos, gente. Eram russos. E não é à toa que há russos aqui na Moldávia, russos. Por quê? Colocando russos, sendo a Rússia o país mais importante da União Soviética de longe, né? E aí, gente, o que acontece? Não havia o risco de secessão. Agora, olha aqui, ó, o Luiz Fernando fala aqui, ó. Não sei se você critica as experiências para o espectador discutir a dialética delas ou se está desiludido com as experiências da forma como foram. Luiz, por que ou? Vamos colocar um E. É claro que eu estou desiludido. Socialismo não ruiu? Eu deveria estar como? Feliz com isso? Não estou. Eu sou favorável a mais igualdade. Eu dediquei minha vida a estudar isso. Então, eu faço as duas coisas. Estou trazendo aqui a experiência concreta da sua colocação, Luiz, é muito boa, muito obrigado, tá? Gente, eu vou pedir aqui para as pessoas que, só por educação, tem pessoa que fica colocando uma série uma colocação atrás da outra no chat. Vamos dar espaço para as pessoas participarem devagar. Não precisa ficar colocando 15 mil colocações como se tivesse com um megafone. Vamos deixar as pessoas irem participando devagar, né?
vamos ter aqui o que os ingleses chamam de common sense, tá? Valeu, Luiz, obrigado, viu? Então, assim, gente, olha só, à luz da experiência concreta, entender que aquela dimensão soviética de buscar a desconstrução, olha como a pessoa é, olha como a pessoa, deixa eu só mostrar o nome para vocês entenderem o que a pessoa vem aqui e diz. Você não gostou? Fecha a live. Escuta, pelo menos tem o nome da pessoa. Bianca, você está vendo de quem é o nome desse canal? Esse canal aqui tem o nome de Bianca? Eu acho que esse canal tem o nome de Flávio Ricardo Vassoler, certo? Então, eu não gostei e fecho a live? Não. Aqui é educação e respeito. E as regras que valem para vocês, valem para mim. E que valem para mim, valem para vocês. Eu pedi com muita educação. Agora, a pessoa pega o megafone e quer passar por cima das outras, não vai fazer isso. Então, estou dando uma oportunidade para que você também seja educada e respeite aqui a convivência harmônica dentro do chat. Agora, se não houver respeito, sabe quem não vai poder mais participar? Você. Esse canal aqui, há quase 6 anos, é feito por mim. Se você fizer um canal, vamos ver, as pessoas vão frequentar o seu canal? Espero que sim. Agora, este é frequentado. Então, estou dando uma oportunidade, tá? Vamos lá. E aí, gente, o seguinte, né? A gente tem aqui uma questão, vamos entender aqui esse ponto. A gente tem aqui uma questão que faz com que nós pensemos que a União Soviética, os grandes pensadores soviéticos, os grandes administradores públicos imaginavam que ia mudar a estrutura da família, a estrutura de egoísmo, a estrutura de propriedade privada, não só fora, como dentro das pessoas. Eu ouvi muita dimensão de que as pessoas eram mais solidárias, mais frugais, não se preocupavam, tinham uma vida mais simples, conviviam mais, que hoje estão abduzidas pelo dinheiro, pelo poder, que são mais egoístas, que não se ajudam. Então a gente percebe benesses. Mas vejam, eu já fiz uma live aqui, eu já fiz uma aula aqui no meu canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler, mostrando que no final da década de 70, começo da década de 80, os jovens da União Soviética já não acreditavam mais no sistema socialista, queriam calças jeans, queriam produtos ocidentais. E uma pergunta que deve ser feita, por que a mercadoria seduz tanto? Por que o coletivismo é tão difícil de manter e a inoculação do individualismo, aliás, nem precisa ser inoculado, né? As tendências de educação é que devem ir contrariamente ao individualismo, porque o ser humano tem muito egoísmo, né? Olha aqui, ó, o Luiz pergunta, né? Será que com leis focadas na coletividade teremos uma possibilidade de transformação da sociedade? Luiz, a experiência soviética me mostra que sim, em parte, e que não também. Gente, não havia certas competições, é importante que nós saibamos, havia uma igualdade na pobreza, ou no nível que é uma pobreza muito melhor do que a brasileira, sem sombra de dúvida, mas ainda assim um alijamento em relação às estruturas de poder. E, na verdade, gente, o trabalhador, não havia ditaduras do proletariado, ainda que os manda-chuvas pudessem ter vindo das fileiras do proletariado, muitas vezes já tinham se tornado sátrapas. Não viviam mais a vida de trabalhadores. Eu estive em Sochi, que é uma cidade belíssima, à beira do Mar Negro, no sul da Rússia. Eu vi a dátia do Estado que o Stalin frequentava. Era maravilhosa, em comparação com a casa assim, muito espartana dos trabalhadores. Aquilo ali era maravilhoso. Tá? Então, gente, essa aula visa mostrar o seguinte: houve patamares de igualdade para a classe trabalhadora, em desigualdade em relação às cúpulas dominantes desses países. E é importante dizer, não é o objetivo dessa aula, porque a gente está falando do socialismo real aqui no leste europeu, onde eu estou, mas vejam que a China, quando procede às suas reformas,
faz reformas econômicas fundamentais com a manutenção do poder político pelo Partido Comunista, mas inocula nas pessoas a dimensão de ganância, de ganhar dinheiro, de ficar rico. É claro que é muito melhor, pelo amor de Deus, fazer as pessoas ascenderem à classe média. 4 Brasis, eu não tenho a menor dúvida de que isso é excelente. Mas eu me pergunto, por mais que eu apoie isso, é claro que eu apoio, eu me pergunto, primeiro, se essa clivagem entre a base da população e a cúpula pode ser transposta na medida em que haja horizontalidade maior na sociedade. Talvez não seja possível. E segundo, me incomodou profundamente, estou partilhando com vocês, me incomodou profundamente que ver bolsas Prada, Gucci, em Beijing. Eu estive poucos dias em Beijing, diferentemente aqui do leste europeu, que eu conheço muito bem, eu preciso conhecer a China com cautela, então estou dizendo, com humildade, preciso ler muito mais sobre a China e conhecer melhor a China, é um objetivo que eu tenho com as viagens de Vassoler. Já estou sabendo que dá para usar VPNs, Virtual Private Network, que é o VPN para você poder ter acesso à internet lá na China, ter acesso aqui ao YouTube, ao Zoom, é o meu trabalho, né, gente? Para eu poder fazer também as viagens de Vassoler lá na China. E aí sim eu vou poder aprender com as pessoas, como eu estou fazendo aqui, tá? Mas eu quero dizer, gente, que quando eu vejo, por exemplo, o painel. Hoje eu fui a uma estação de ônibus no centro aqui de Kishinev. Primeiro que é o seguinte, né? Olha, gente, eu tenho absoluta certeza de que eu fui russo em encarnações anteriores. Não tem a menor dúvida disso. Então, eu não estou brincando, tá? Porque eu sou, inclusive, reencarnacionista. O pessoal que acompanha o meu trabalho sabe disso. Sou espiritualista. A satisfação que eu tenho de falar russo é enorme. É a língua do meu pai espiritual, Fyodor Dostoiévski, né? E hoje eu estava gravando o prédio da Mod Telecom, do prédio da telecomunicação, da empresa de telecomunicações da Moldávia, um mamute socialista bonito. E aí conversei, 2 pessoas, um casal, uma moça e um rapaz muito simpáticos. Откуда вы знаете русский язык? Откуда вы говорите по-русски? Como que você fala russo? O cara me perguntava. Вы из Бразилии? А как вы говорите по-русски? Você vem do Brasil, por que você fala russo? Esse вы não é bem você, né? Seria o senhor, mais formal. E a moça ali ficou feliz, conversamos, batemos um papo. Mariana e Gennady. Um abraço para eles. Não vão poder assistir porque eu estou falando aqui em português, mas um abraço para eles. Então, eu andava por lá e dali do prédio da Mod Telecom eu fui até a estação de ônibus central. Aí vi o grande mosaico soviético que serve como capa, parte do qual serve como capa desse vídeo. Gente, dá trabalho para todo mundo, trabalho, dignidade. Eu fui criado pela ética do trabalho. Agora, o trabalho dignifica o ser humano. Se a pessoa tem um trabalho digno, se a pessoa tem vinculação com o que faz. A minha mãe foi boia fria, meu pai Tadeu foi boia fria, minha avó Antônia foi boia fria. Vai lá trabalhar. Vai lá pegar 40 graus em Marília para catar café, para ver se você gosta. É por isso que minha mãe tinha pavor e queria estudar. E aí ela passou isso para este filho dela aqui e para minha irmã. Vocês têm que estudar. Porque ela sabia o que ela passou. Agora, eu me lembro muito bem de que no final da vida, que eles tinham uma condição melhor, longe de classe média, inclusive. Pessoas pauperizadas do Brasil, mas conseguiram uma casa própria, tinha um carrinho, tinha lá convênio de saúde, a luta da classe trabalhadora. E eu me lembro disso. Era bonito ver, pagar as contas, trazer comida para casa, esperar que os filhos tivessem uma vida melhor com estudos. Isso é formidável. Então, a ética do trabalho, o estudo. Sabe o que eu vi nas rodoviárias e estações de trem aqui, pela antiga União Soviética? Estantes de livros. Eu não vi essas porcarias de televisão com essas estupidezes dos Estados Unidos, essas redes de fast food odiosas, essa mediocridade,
que faz com que uma sociedade a mais rica do mundo vote num nazista ignorante, iletrado, playboy analfabeto como Donald Trump? Porque esse é um playboy. O analfabetismo dele, né, a indigência intelectual do Trump, deveria nos trazer comiseração se não fosse um playboy e se não fizesse tão mal para a sociedade. E para a humanidade, na verdade. Isso é uma figura deletéria. Mas eu vi livros, gente. Na Rússia eu conheci, quando eu morei em Moscou, pelo menos em 2008, estava menos ocidentalizado do que em 2017 e 2018, quando eu voltei lá para a Rússia. Agora em 2025, quando eu voltei, foi um dia só, foi muito rápido, para eu poder conversar melhor com as pessoas. Mas eu me lembro de conversar com pessoas das mais diversas áreas, engenheiras, eu lembro de uma pilota de avião, médicos, médicas. Todo mundo tinha lido Dostoiévski na escola. As crianças até então eram alfabetizadas com poesias do Pushkin. A memória literária da Rússia era maravilhosa. Isso é o quê? Fruto da União Soviética. As pessoas lendo, o amor pela literatura. Percebem, não? Então, isso são grandes construções. Na época da União Soviética, tudo bem, há estudos falando, não, mas não havia outros meios de comunicação, então a palavra escrita tinha um poder muito grande, o livro, mas as pessoas chegaram a lotar estádios para ouvir poesia. O escritor, o intelectual, tinha um papel, muitas vezes quando dissidente, os samizdat, que era a autopublicação, ou tamizdat, que era publicar. Sam é a autopublicação. Tamizdat é lá, tam em russo, tam. Isdiz, tut, aqui, e tam, lá. Esse isdat tem a ver com publicar, editar, né? E esses livros, muitas vezes, que eram publicados fora da Rússia, que depois eram contrabandeados para dentro da Rússia, né? Eles circulavam. Então, gente, assim, são experiências formidáveis, repletas de contradições. Eu perguntei, e aí, em que as pessoas competiam? Porque o individualismo era cerceado. Agora vejam, eu, por exemplo, teria muita dificuldade. Eu gosto de pensar por mim mesmo. Ah, mas você tem que fechar com a maioria. Depende. Se eu estiver convencido disso, sim. Se eu tiver que sacrificar o meu pensamento em prol da maioria, no sentido de que, mesmo não concordando, eu vejo um bem maior, ou ao menos um mal menor, sim. Agora, se for uma maioria que me subsuma e destrua a minha individualidade, não. Tem germes que eu considero emancipatórios do liberalismo de pensamento, liberdade de convicção, liberdade de expressão, que eu acho formidáveis, e que tiveram muitos problemas nos países de socialismo real. Por mais que eu veja os mosaicos soviéticos, identifique uma marca civilizatória neles, gente, tem muito mais do que arte figurativa, do que arte representativa, tangível para os trabalhadores e trabalhadoras. O Mayakovsky, nos seus poemas, já falava: a arte que eu leio tem que ser a arte lida pelo povo. Não é rebaixar, é fazer o povo subir. Não, isso é uma concepção elitista. Não! Elitista é alijar as pessoas da grande arte. Elitista é a sociedade. Elitista não é o Dostoiévski. Elitista é a sociedade que não permite que a maioria das pessoas leia o maior escritor que já houve nessa terra. Por que o Antônio Cândido, no ensaio O Direito à Literatura, falou que, junto com um saco de arroz e um saco de feijão na cesta básica, tem que ter um exemplar de Crime e Castigo? Quem ler o Crime e Castigo de corpo e alma se emancipou. Essa pessoa não é manipulável. Bom, será que eu estou falando em causa própria, não? Vem aqui me manipular, vem aqui. Não dá, né, gente? Tá bom, pessoal? A gente poderia ficar conversando aqui até amanhã. Até amanhã. E olhar para essas contradições significa pensar que níveis de desigualdade podem existir, a meu ver, desde que não sejam abissais. E
Se houver impostos progressivos, bom, está sendo destruída a social-democracia, o próprio seio do liberalismo histórico lá nos Estados Unidos está rompendo completamente com instituições liberais, estabelecendo ditadura encarniçada. Bom, já falei sobre isso, não é o ponto aqui nosso. Mas o que eu quero dizer é que a diferença e não a igualdade é o piso e a diferença é o teto. Diferença. Olha, eu tenho orientação heteroafetiva, eu sou corintiano, eu gosto de literatura, eu gosto de filosofia, eu gosto de sociologia, eu gosto de psicanálise, gosto de cinema. Não sou a vida me tornou um cara mais pragmático e prático. A vida me tornou. Mas, em geral, não sou uma pessoa tão prática. O meu pai, Tadeu, era um artista artesão. Pedreiro, eletricista, pintor, marceneiro. Se tivesse nascido com mais oportunidades, teria aberto uma marcenaria, teria sido... Olha, meu pai, Tadeu, brilharia. Teria brilhado. O Brasil cometeu crime social com a família dele. Meu pai Tadeu era um artista e um homem mais prático. E assim são as pessoas. Vocês, bom, muitas pessoas que estão aqui, muitas vezes vão comungar comigo o amor pela literatura, pela arte, pelo pensamento crítico. Mas tantas outras. Agora, novela da Rede Globo, Big Brother, indigência cultural... Peraí. Isso é elitismo. Isso é destruir a cognição, o sentido estético, os afetos. Isso sim. Isso sim. Percebem? Então, gente, são experiências... Eu, por exemplo, tenho nojo, a palavra é nojo, do consumismo. Eu vejo zumbis indo a shopping centers. Zumbis. O último lugar onde vocês vão me encontrar é no shopping center. A não ser que cai um raio em céu azul, eu tenho que comprar uma coisa muito específica, eu passo 5 minutos, eu começo a passar mal. Quando eu vejo aquelas pessoas fazendo a ódio, o fetiche da mercadoria, eu começo a passar mal. Essas pessoas se conhecem, sabem quais são seus afetos, o que escolheram ou não escolheram na vida. Leram grandes obras, se entregam em relações. Ah, gente... Então, no sentido da frugalidade, viveria muito bem nesses países. O problema é a tentativa de livre pensamento, de crítica e autocrítica, ali seria um problema. A noção de pertencer necessariamente a um partido, nunca me filiei a um partido e nunca vou me filiar. Tenho simpatias, mas necessariamente não fecharia com maioria se não me visse convencido. A não ser que fosse um caso crucial. Então, vocês percebem como dialeticamente eu concilio antítese e tese? É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. E esse é mais um dos motivos pelos quais eu viajo. Eu estou estudando, gente, eu estou aprendendo. São viagens de conhecimento da arte, da literatura, da história. Testemunha da história, gente. E quero deixar aqui, aproveitar para deixar o convite para vocês, neste sábado, 1º de agosto de 2026, vai rolar o aniversário de 6 anos aqui desse canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Não são 6 dias, não são 6 semanas, não são 6 meses, são 6 anos que mudaram a minha vida. Quando é que 6 anos atrás, 6 anos e meio, no meio da pandemia, eu poderia imaginar que eu me tornaria um nômade digital? Que eu teria a liberdade que eu tenho hoje, não só de flanar, mas de me expressar. Bom, pelo menos até agora, espero que ela permaneça. Num mundo como esse, é sempre temerário. Olha, gente, quero agradecer muito a todas e a todos vocês. E super live, vamos tomar uns beer nights. Marque aí na agenda. Sábado, 1º de agosto, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília,
super live de 6 anos do canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Tá todo mundo convidado. Vamos tomar uns beer nights. Eu não vou estar mais aqui em Chisinau, vou estar em Orhei, vou estar em Orhei no sábado. E vamos que vamos. Tá bom, gente? Então tá aí, hein? Muitos relatos, muitas análises. Demonizadores do socialismo não vão gostar, graças a Deus, porque não tenho o que dizer para eles. Agiógrafos também não vão gostar, também não tenho o que dizer para agiógrafo dogmático. Agora, quem está pensando criticamente sobre as possibilidades e impossibilidades dessas experiências, eu creio que tem um material aqui bom para pensar. Vassoler, você pensa um dia em compilar tudo isso e escrever um livro? Vocês não tenham dúvida. Vocês sabem que esse projeto que eu estou realizando agora, de visitar todos os países da esfera socialista e soviética, ele é antigo. Eu lembro que eu idealizei isso em 2019. Estou realizando isso agora, gente. E estou mostrando para vocês nos vídeos das viagens de Vassoler. Acompanhem, hein? Quem se interessa por esse tema, praticamente todos os vídeos das viagens de Vassoler aqui pelo leste europeu, de uma forma ou de outra, tem essas discussões. Ô Vassoler, não tô te reconhecendo, rapaz. Outro dia tava teu avô dando aula aí aos 55 anos, agora tá você em Berbe, com 35 anos. Quem é você, rapaz? Ué, meu, não falei da dialética? É o vovô Vassoler, Ricardo Vassoler, e o neto Flávio Vassoler. Tá bom, gente? Então eu peço que vocês deem aqui um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal. Tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui ao pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer um Pix aqui para o meu canal. Flávio Ricardo Vassoler, a chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Eu repito, nomade.editora@gmail.com. Se inscrevam aqui no canal e toquem a sinetinha para vocês poderem receber as notificações. E acessem também o site www.universidadedovassoler.com.br. Finda mais uma aula com Vassoler. Taca a vinheta produção. Cadê o negócio da vinheta aqui, gente? Taca a vinheta, cadê? Taca a vinheta produção. Cadê a vinheta, meu filho? Tá aqui. Taca a vinheta produção.